Esse evento era relativamente, é bem ambicioso, que a ideia da gente foi, na verdade, dar um panorama do avanço tecnológico no mundo e no Brasil, entendeu? Então, era uma ambição que eu acho que a gente não vai conseguir o que foi proposto, mas vai dar uma boa ideia do que tem pela frente nesses anos que virão. Nós temos uma moderadora especial hoje, que é a Isabela, que vai fazer no outro painel, primeiro painel, junto com o Lauro. A Isabela é o alter ego da plataforma Cognitivo Watson da IBM, e ela vai ser estranho a gente ter uma moderadora que é uma inteligência alienígena, mas é inteligente e não inteligível. Então, vai ser uma coisa muito interessante. Como é que eu avanço aqui? Deixa eu ver. Então, eu estava pensando no panorama das mudanças, e aí, na verdade, eu comecei a entender que não era bem uma panorama das mudanças, é uma mudança de panorama que nós estamos vivendo. É uma coisa bem diferente, começou a acelerar muito nos últimos anos. Eu me lembro de 94, a gente ter trazido para o Brasil o WebTrends, que era um software de análise analítico de internet. O diretor me ligou de Oregon para falar que nós tínhamos que trazer esse software. Eu falei, mas para que serve? Internet. Internet não vai dar certo. Internet, eu morei na França, lá é videotexto, não vai dar certo a internet. Não, mas tem que trazer. Então, a gente trouxe e ganhamos muito dinheiro com ele. A gente pegou a primeira, a segunda, a terceira onda da internet. Os donos da WebTrends venderam a WebTrends por 1,2 bilhões de dólares depois. Então, eles ganharam mais dinheiro do que eu. Falar um pouquinho da ABS aí. A ABS tem 31 anos, de fato. Ela começou com 16 associados e 2 observadores. E dos 16, para vocês terem uma ideia como esse mundo muda. Sobraram a IBM, que era observadora, e sobrou um outro associado. Hoje tem 2.000 empresas associadas e conveniadas. Estamos em 23 empresas em estados e no Distrito Federal. E as empresas da ABS geram 200 mil empregos, 24 bilhões de dólares por ano de faturamento. Então, aqui, para você ter uma ideia como foi exponencial o crescimento, a gente passou em 31 anos, para 2.000 empresas associadas. Eu queria falar um pouco também sobre um assunto predileto meu, que é os desafios brasileiros, que no Brasil os desafios são grandes. Porque o Brasil tem uma série de problemas. Um deles é a falta de segurança jurídica. E eu tenho a teoria de que a falta de segurança jurídica decorre do excesso de regulamentações. Não da falta, mas do excesso de regulamentações. Então, tem a falta de segurança jurídica, o excesso de burocracia e a complexidade tributária. A complexidade tributária é um assunto que todo brasileiro conhece bem. Aqui nós temos as maiores áreas de contabilidade e fiscais em qualquer empresa. Vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo nós temos 7 pessoas dedicadas a essa área. Na Colômbia, 1 pessoa. No Peru, 1 pessoa. E nos Estados Unidos é terceirizado. Então, o excesso de regulamentações vem de algumas coisas interessantes. Desde a Constituição de 88, a gente fez 96 emendas à Constituição. E fazer uma emenda à Constituição não é fácil, hein?
tem que conseguir 3/5 dos votos, tanto da Câmara quanto do Senado, em 2 votações. Então, não é fácil. Mesmo assim, 96 emendas. O ano passado eram 95. Eu peguei a apresentação do ano passado e comparei. Leis complementares, 159, eram 157 o ano passado. Leis ordinárias, 13.480, até que não foi muito, porque no ano passado era 13.417. 3.000 medidas provisórias, mais de 3.000. O governo federal sozinho tem mais de 200.000 regulamentações, que vão desde instrução normativa, solução de consulta da Receita Federal, resoluções do Conselho Monetário Nacional, circulares do Banco Central, tem todos os tipos de portarias e tudo mais, entendeu? Todos os 3 níveis de governo, desde 88, já emitiram 5 milhões de regulamentações. Eu acho que o Big Data foi criado para isso. A única explicação que eu tenho é isso aí. O Big Data certamente visava isso aí, entendeu? Complexidade tributária é uma coisa que, assim, qualquer um que vive aqui sabe que é muito complicado, mas tem uns números interessantes. Os 3 níveis de governo emitiram 350.000 regulamentações desde 88. 2 por hora. 2 por hora. Com 3.000 palavras cada. Eu não consigo ler. Não sei se... Talvez a Isabela, o Watson consiga ler, porque ele lê muito rápido, mas eu não consigo ler e entender 2 regulamentações por hora. Então, queria falar um pouquinho que mais uma era de mudanças, nós estamos numa mudança de era, gente. Está tudo mudando tão rapidamente que nós estamos mudando de era. A economia, a sociedade brasileira estão num processo acelerado. Eu não sei a palavra certa, se é digitalização ou digitização. Ontem eu escutei digitização. Eu achei que era um neologismo, mas que é o correto. Digitalização é para documentos. É um processo irreversível e a competitividade brasileira depende de como as empresas vão, os governos vão tratar esse assunto, entendeu? O governo tem iniciativas nessa área, que vamos escutar depois, mas o Brasil tem uma vocação para o setor de TI, porque é um setor que exige basicamente inteligência. Inteligência, criatividade, e eu acho que um dos problemas do Brasil, que é a educação, por outro lado, é favorável à criatividade e à flexibilidade. Hoje mesmo nós tivemos que fazer um exemplo de flexibilidade aqui, depois eu conto o que aconteceu, mas foi uma coisa... Acontecem. E o Brasil tem um potencial de exportação de serviços de TI muito interessante. Nós exportamos 2 bilhões de dólares por ano. Então, nós temos que aproveitar no que a gente é forte e continuar nessa linha, entendeu? Os assuntos deste panorama geral é inteligência artificial, internet das coisas conectadas, blockchain e o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda virtual, está sendo muito discutida, não tem importância, porque a tecnologia que está subjacente, que é interessante, que é o blockchain. O blockchain vai afetar muitas empresas, indústrias, setores. O setor, por exemplo, que a gente chama de setor de confiança. Auditoria, contabilidade, cartórios, registro de imóveis. Todo esse setor de confiança, que hoje fatura no mundo $1 trilhão, vai ser fortemente afetado
pelo blockchain, entendeu? As mudanças tecnológicas estão ocasionando mudanças culturais, que estão gerando mudanças sociais. É o seguinte, eu me lembro da minha avó puxando uma cadeira em Taquaritinga para 6 da tarde, sentar na calçada e fazer fofoca com as vizinhas. Hoje é feito pelo Facebook, mas o dano é muito maior, porque você tem uma penetração mundial. O máximo dano que elas podiam causar às 6 lá na calçada era vizinho do lado. Hoje você consegue atrapalhar muito a reputação de quem está querendo fazer. É muito fácil. Hoje tem gente que falsos perfis e gente de boa fé mesmo que espalha fofocas não fundamentadas. E o Brasil se insere nesse contexto. As mudanças culturais e sociais estão acontecendo aqui, com grande velocidade. E aí, vamos falar um pouco de inteligência artificial, porque em 1863, Samuel Butler, que era um filósofo, fez uma pergunta básica. Perguntou se as máquinas estavam sujeitas às mesmas regras da teoria da evolução do Darwin. Então, eventualmente, poderiam suplantar a humanidade. Eu não sei o que aconteceu aqui no PowerPoint. PowerPoint está bom. Em 2017, o Elon Musk, esse ano, advertia que, no fim, as máquinas vencerão. Eu acho que a inteligência artificial é um desafio para ver como é que nós vamos tratá-la, e pode ser tanto o maior benefício que a humanidade já teve, como a maior ameaça que a gente já teve. Eu ia escrever na minha apresentação o dia que nós paramos de pensar. Talvez não esteja muito longe, porque o Big Data já resolve um problema, a gente não tem mais que pensar no modelo. A gente processa os dados, ele acha o modelo que se adequa aos dados. E com inteligência artificial nós vamos dar um passo além, vamos parar de pensar, e a gente vai provavelmente assistir futebol e vôlei o tempo todo, e viver de bolsa sem comentários. A IoT, todo mundo aqui agora está pensando na sua geladeira, que vai falar, ó, precisa comprar isso aqui, o seu armário inteligente precisa comprar aquilo ali. E daí, estou pensando um passo adiante. A geladeira vai decidir fazer compras, ela provavelmente vai entrar num site de reputação que você recomendou para ela, o site vai fazer um leilão reverso para comprar leite, para comprar o leilão reverso, e depois vai ser entregue por drone em casa. E não é só geladeira, mas tudo. E o mais interessante é que a gente vai deixar de ir em supermercado, em lojas. Isso vai perturbar a venda por impulso. A venda por impulso é aquela... Eu entro com uma lista de 5 itens e saio com 15 do supermercado, e a gente vai perturbar muito isso aí. Eu acho que a única solução é o pessoal mandar amostra grátis. Uma garrafinha de vinho, ó, para você que é cliente preferencial, Francisco, nós vamos providenciar, tem um desconto especial de 25% e tudo mais. Vai ligar sua máquina. Agora, o problema da inteligência artificial e de IoT, o crítico nela, eu acho que é a segurança. Se o meu micro, que tem uma enorme companhia por trás dele, com uma belíssima reputação, atualizações semanais, ainda pode ser vítima de um ataque de sequestro de dados e tudo mais, vocês imaginem os bilhões de objetos conectados podendo ser usados para o mal. E eu brinco aqui, minha mãe usa marca-passo, e eu brincava, antes de ler essa notícia, hein?
que um hacker me ligou e falou assim, ó, sua mãe está do seu lado? Tá, pede para ela sentar, vou desligar o coração dela por 10 segundos e você me paga $10.000 e lamba os beiços. E aí descubro que esse negócio não é... parece que, por sorte nossa, o recall é só de software, que fazer 400 e poucas mil intervenções cirúrgicas ia ser dose. E os hackers também gostam de automóveis, também vão gostar de aviões. Quando os aviões tiverem conexão por internet, se não for muito bem separado, eles conseguem dar o pulo final e se apropriar dos instrumentos de avionics. Os aviões de hoje são totalmente automáticos, né? 20% do custo do avião é software. Então, vocês já viram a vulnerabilidade possível, né? Hoje o assunto também aí do André de Castro, que é o nosso keynote speaker, vai ser blockchain, e o blockchain usado para a segurança das internet das coisas, mas subjacente a isso tem o Bitcoin, que está sendo muito discutido hoje, uma moeda virtual que a gente tem que minerar. O algoritmo de mineração vai crescendo geometricamente a dificuldade. Hoje já mineraram 80% dos bitcoins. Você gasta de energia para minerar um bitcoin hoje, mais ou menos $3.000. Ele vale 4, dá para ganhar $1.000 ainda, mas está cada vez mais difícil. É uma moeda que é emitida por nenhum Estado, e o presidente do Morgan disse que é uma fraude. Não importa se é uma fraude, porque, de qualquer maneira, a tecnologia que está por trás dele vai afetar pelo menos 30 setores. Eu criei uma URL para esse artigo em inglês aí, está lá na tela, que é abis.bc. Mas olha, primeiro bancos, transferências de dinheiro, ordem de pagamento, cybersecurity, que é o nosso assunto de hoje, votação, máquinas de voto em eleições eletrônicas, com segurança e com rastreabilidade, coisa que hoje nós não temos no Brasil. Registro de imóveis, gente, que é uma coisa que se altera a despeito de todos os cuidados que tem os cartórios. Registro de governo, IoT, e a rede network. Eu não tenho a menor ideia de como vai afetar a network, mas esse artigo explica. Porque, no fundo do fundo, o problema é humano. Se a gente pode ter problemas de segurança, muito advém do erro humano. Normalmente, um programador introduz, não intencionalmente, 15 erros por 1.000 linhas de código. Você imagina um sistema que tem 1 milhão, 2 milhões de linhas, são 15 a 30 mil possíveis vulnerabilidades exploráveis por alguém, entendeu? Então, e fazer sistema, segundo as normas, com segurança, está cada vez mais difícil, porque a pressa de fazer, os métodos novos, agile, de fazer sistemas, não dão tempo de tomar o cuidado necessário. Então, esse é uma diretriz estratégica da ABIS para 2017, 2018, que é apoiar todas as iniciativas que melhoram a segurança, e a segurança passa pela formação da população, pela conscientização da população, porque hoje na Deep Web se entra lá e se compra um ataque DDoS, que é feito por milhões de computadores zumbis que foram infectados e ninguém sabe
que eles foram infectados. Então, os comitês da ABS estão dedicados hoje a um assunto transversal. Nós criamos um comitê de risco e segurança cibernéticos justamente para tratar dos problemas de segurança. O comitê regulatório começou 2 anos atrás, 3 anos atrás, com a iniciativa Brasil País Digital, e esse ano a iniciativa, em setembro, nós vamos lançar o treinamento, não treinamento, mas a conscientização da população por esse site. No Facebook tem 110 mil seguidores. Então, é importante para a gente treinar, conscientizar a população, e nós estamos colaborando com todas as iniciativas nessa área aí. Foi isso aí. Nós tivemos uma alteração de agenda. O secretário do Ministério do Planejamento, Marcelo Pagotti, teve uma crise de ciático, está hospitalizado, não veio. Nós tivemos que adaptar um pouco a grade, conversar com a Isabela, avisando que o secretário não vem. E eu queria fazer uma coisa especial aqui, convidar o Emerson Capaz, que é empresário, foi presidente do Instituto Ético, foi deputado, foi secretário de Estado e é nosso assessor e conselheiro quanto a assuntos de política nacional, para dar um pouco a sua visão de como é que está o Brasil nesse momento. Emerson. Bom dia a todos. Fui surpreendido hoje às 7h30 da manhã por uma ligação do Francisco para fazer essa... Não sei se foi ele ou foi a Isabela que me ligou. Foi você, né, Francisco? Não era voz de mulher. Mas é um prazer muito grande estar com vocês aqui na abertura da ABS, da qual eu tenho participado ativamente há muitos anos já, ajudando o Conselho, ajudando as empresas de software, tanto na experiência em Brasília que eu tive como deputado federal, como aqui no dia a dia, como secretário de Estado, que fui do governo Covas de 94 a 98. E depois fui a Brasília porque o governador insistiu comigo. Eu falei, governador, eu não tenho, o que eu vou fazer em Brasília? Ele falou, você quer um dia militar na política, você tem que aprender como funciona o Congresso Nacional. Hoje, na minha cabeça, nunca vem tanto essa lembrança como a perspectiva que ele tinha lá atrás, em 98, de que, de fato, isso era verdade. Eu vou fazer um balanço muito rápido para vocês e uma avaliação pessoal minha do momento, das perspectivas econômicas, políticas e sociais, o momento que o Brasil vive. Eu já vou antecipar a vocês, eu sou muito otimista em relação ao que está acontecendo no Brasil, apesar de tudo o que a gente vem enfrentando, a cada passo que o Brasil dá nesses momentos difíceis que a gente olha na política, mais consolida a minha percepção de que o Brasil vai num caminho cada vez melhor. Um caminho que vai definitivamente mudar a partir de outubro, novembro de 2018, quando, através do nosso voto, nós vamos varrer da política toda essa podridão, toda essa vergonha que a gente tem presenciado. E tudo o que a gente tem sido obrigado a ver, mas, ao mesmo tempo, é bom para nós vermos isso, porque isso nos dá a certeza de que, nesta próxima eleição, como nas anteriores vem acontecendo, as mudanças sempre são evolutivas e cada vez para melhor. E tem um pouco a ver com isso que nós estamos, que o próprio Francisco nos colocou aqui. Eu acho que é uma coisa interessante. O Brasil vive o que o mundo está vivendo. Nós estamos caminhando para uma economia disruptiva. A sensação lá na frente é que a mudança, era de mudança ou mudança de era, nós vamos realmente viver uma mudança de era. Né? O que o Francisco colocou lá para frente... Não tem, a coisa não será como nós estamos vivendo hoje. E isso vai ter interferência no nosso dia a dia e vai ter interferência na política.
Imaginem, por exemplo, que a próxima eleição não será uma eleição padronizada como se tinha na questão do horário eleitoral gratuito. Não será. Será uma eleição baseada na perspectiva de campanhas digitais. A campanha digital ela será revolucionária já na próxima eleição, como começou a acontecer levemente nas anteriores, mas eu acredito que nesta ela terá um papel decisivo. Muitas pessoas que chegaram ao processo eleitoral agora, na prefeitura, na vereança, tiveram na sua campanha, mesmo com pouquíssima exposição na televisão, uma receptividade do eleitor, assim, por conta de conhecer, saber que é sério, saber que é uma pessoa decente, saber que é uma pessoa que vale a pena, uma evolução extraordinária e ganhar a eleição. Nós estamos aqui na frente, vocês vão ouvir, vai participar aqui o Daniel Allenberg, a quem eu tive a oportunidade de ajudar na campanha para vereador, foi super bem votado para vereador aqui em São Paulo pelo PSDB, e você raramente via ele na televisão, ou via ele em campanha eleitoral, mas ele fez uma campanha baseada na economia digital, na perspectiva da campanha digital. Então, isso vai acontecer inexoravelmente nos próximos anos. No ano que vem, vocês verão a mudança que isso significa. E eu, para poder falar para vocês de política, eu quero falar antes de economia. Por quê? Porque o ano que vem, a decisão de todos nós necessariamente vai passar, e principalmente dessa consciência dos eleitores, não só pela questão da corrupção, mas você vai ter uma interferência também do cenário econômico no ano que vem. E qual é o cenário? Qual é a perspectiva econômica do ano que vem? Fruto de que nós estamos vindo de 2 anos de recessão, uma dificuldade enorme, todas as empresas passando por um momento dificílimo, crise, entidades de classe tentando sobreviver, nós olhando uma vergonha geral em termos de roubo, corrupção, mas as empresas ainda tendo que pagar um preço enorme por conta da diminuição da atividade econômica. Só que as coisas estão mudando. As coisas estão mudando a uma velocidade maior do que se imaginava antes. Vamos lá, inflação. Nós estamos vendo a inflação bater abaixo do piso da meta. Antes, a nossa preocupação era o teto da meta de inflação, que variava entre 4,5% de centro da meta e era 3% a 6%. Nossa inflação está abaixo do piso da meta. Vai bater menos do que 3%, provavelmente agora em outubro, novembro, encerra o ano com uma inflação quase em 3%. Isso é sensacional. Em que pese tudo que está dando de errado no Brasil, isso é uma coisa que, em dando certo, nós estamos com uma economia que começa a se recuperar, mas não de maneira inflacionária. Vejam a diferença, você ter 3% de inflação ao ano e o juro, a taxa Selic do Banco Central, que é o balizador da taxa de juros da economia, vai cair abaixo de 7% ao ano. Nós estamos chegando a uma taxa Selic menor do que 7%. Com inflação em 3%. Qual é o significado disso para a economia como um todo? Vocês trabalham no dia a dia de vocês em economia, vocês sabem o que significa isso. Mesmo que você não tenha uma recuperação de renda muito forte, porque você não tem uma retomada do emprego com vigor, você vai ter, por conta da inflação baixa, uma sensação e um alívio no poder econômico das pessoas, e as pessoas gradualmente, com a diminuição da inflação, se sentem propensas a irem comprar, a voltarem a comprar. E a diminuição da taxa de juros no Selic faz o crédito ser ampliado pelos bancos e, devagarzinho, o crédito também volta às pessoas começam, as empresas começam a ter uma melhor situação de crédito. E isso vai ter uma retomada firme, sem inflação, porque é importante lembrar isso. Toda vez que a economia do Brasil cresce muito, vem a inflação, tem que puxar o freio, ela tem que voltar a ficar sem crescimento. Então, você terá gradualmente aí uma perspectiva de crescimento que eu chamo de sustentado. Esta economia crescente deve terminar. Esse último trimestre do ano, nós vamos ter, provavelmente, o Brasil já sinalizando, em 2017, um crescimento perto de 1%, e se você anualizar o último trimestre do ano, nós vamos ter uma perspectiva de crescimento econômico anual de 3%. E, final de 2018, 3% a 3,5% de perspectiva de crescimento anualizado e retomada mais firme do emprego. Então, vejam, nós vamos ter uma eleição em 2018, onde a situação econômica não só não estará
ruim como vinha, péssima nos últimos 2 anos, mas estará com uma perspectiva de melhora muito significativa. E como é que é possível, se isso vai acontecer mais adiante, que a Bolsa, essa semana, bateu seu recorde histórico acima de 75 mil pontos? O que está acontecendo? O que os agentes econômicos estão visualizando que nós não estamos conseguindo visualizar? Aí você tem 2 fatores. Um fator político, importantíssimo, que aconteceu, e que vai ter interferência no processo eleitoral do ano que vem, e, portanto, o mercado e a economia antecipam isso e já começam a visualizar o que irá acontecer na eleição do ano que vem. E o segundo é isso que eu comentei com vocês, que é o fator econômico, que mostra, de fato, uma recuperação da economia, mas uma recuperação segura, uma recuperação que não será de sobressaltos e que terá o seu grande vigor na eleição do próximo presidente em 2018. Ué, mas como é possível dizer isso? Primeiro, a corrupção manchou terrivelmente e felizmente para nós aqueles que vinham ocupando o poder ao longo desses últimos anos. Portanto, as pessoas vão querer renovação, mas não uma renovação radical. Uma renovação, vou apostar no radicalismo, como muita gente tinha medo. Ou para um lado ou para outro. E aí, nesse sentido, o que eu vou colocar para vocês, o depoimento do Palocci, feito e publicado pelas televisões, em todos os canais de televisão do Brasil, foi mais importante para a economia do que a reforma da Previdência. Eu tenho dito às pessoas, falam, como assim? Ué, em termos do que ele fez e o serviço que ele prestou para as, vamos dizer, tendências de radicais ou da esquerda ou de uma perspectiva de volta daqueles que nos causaram tantos problemas no Brasil hoje, foi praticamente encerrada. Foi praticamente encerrada. Não que você não tenha esse risco, ele estará, mas ele estará reduzido ao seu tamanho natural. Você vai ter lá alguns votos de esquerda, e é bom que tenha, é bom que o PT sobreviva, é bom que você continue tendo partidos que ainda querem colocar algumas questões e que pese toda a sua perda total de horizonte, de sinalização. E, ao mesmo tempo, do outro lado da direita radical, aí eu chamo, vamos dizer assim, a candidatura do Bolsonaro, também colocada lá com uma perspectiva mais limitada ao seu tamanho aí das pessoas que ainda são radicais e acham que militar ainda tem que vir para o Brasil, que a mão forte é que vai resolver tudo, que a democracia não vai resolver, e é isso aí e tal. Isso vai estar colocado na eleição, vai estar colocado naquele seu limite de 15, 16, se nós não errarmos a mão o ano que vem, que é a minha perspectiva, e vamos eleger uma perspectiva para o Brasil de 2018 para frente de um presidente da República de centro, centro-direita, centro-liberal e, principalmente, que dará continuidade às reformas que nós sabemos que o Brasil precisa para crescer 3%, 4%, 5% ao ano durante muitos anos. Só que nós fizemos uma lição de casa antes, e isso é bom para nós. A lição de casa antes que foi feita, e é a evolução que faltava no Brasil, é que hoje, no Brasil, através da Lava Jato e de tudo que vem acontecendo, a justiça no Brasil vale para todos, independente de quem seja ele. Pode ser ex-presidente, pode ser empresário de sucesso, pode ser isso, pode ser dono da empresa tamanho tal, pode tentar engabelar o Ministério Público e pessoas em função de delações, mas, no final, acaba sendo desmascarado e vai passar e amargar alguns dias lá na cadeia, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Isso, em termos de sinalização, você não tem ideia da importância que isso é para a sociedade. É muito forte. As pessoas, às vezes, acham que não está fazendo muita diferença, principalmente aqueles que vivem em Brasília. Aqueles que nos representam hoje, porque estão lá eleitos pelo voto, ainda acham que a sociedade depois vai acabar aceitando. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu acho que a economia, a política e a economia, o ano que vem, já está sendo antecipada pelos índices de bolsa e de retomada e tudo, porque as pessoas têm a sensação e o sentimento íntimo de que vem aí um grande processo de mudança. E as candidaturas vão ter que sinalizar claramente para este caminho. E, inclusive, mostrar propostas concretas para isso. Tem que falar não só, se não chegar até lá com a aprovação da reforma da Previdência, que eu acho que é extremamente importante, mas nós vamos ter que falar da continuidade dessas reformas. A trabalhista já foi aprovada, felizmente, está aí, a gente ainda vai enfrentar alguns problemas, hein? Tomem cuidado, porque, em questão de folha
nós estávamos vendo isso, foi aprovado uma medida provisória, a desoneração da folha vai voltar como oneração da folha numa nova medida provisória que foi colocada semana passada ou retrasada, através do Rodrigo Maia, quando estava na presidência, no exercício da presidência, de novo tentando onerar as empresas, principalmente empresas, no caso de vocês, tem que tomar um cuidado muito grande, a gente vai ter que administrar isso. Mas eu estava falando das reformas. A reforma tributária, o Francisco colocou muito bem aqui, é um escândalo o que a gente vê no Brasil. É um escândalo. Em termos tributários, esse país teria condições de crescer, alavancar o seu crescimento muito mais, se nós tivéssemos, não precisa nem falar de uma super reforma tributária, porque ela tem que ser construída com cuidado, mas a simplificação das legislações tributárias, a diminuição dessas diferentes regras de ICM em todos os estados, uma desoneração das empresas, dessas enormes regras que surgem, uma por hora, duas por hora, que o Francisco colocou muito bem, não dá nem para ler. A reforma de Estado. Nós temos que fazer uma reforma brutal no Estado brasileiro, juntamente com a reforma da Previdência, e ela irá acontecer por uma das medidas mais importantes que eu vi acontecerem recentemente, e eu disse isso em várias oportunidades que fiz palestra, a PEC do teto. Essa PEC da limitação do orçamento à inflação do ano anterior, vocês podem ter certeza, para a história deste Brasil, ela terá um efeito que nós não conseguimos mensurar agora, mas ela terá um efeito semelhante ao que foi a reforma, o equilíbrio do Plano Real em termos de inflação. Porque não tenho mais como aumentar o orçamento a não ser a inflação do ano anterior. Imagine agora, nós vamos ter 3% de inflação esse ano, o ano que vem, sabe qual vai ser o aumento do orçamento da União, Estado de 3%. Então, mas eu quero colocar aqui, uma emenda aqui, eu quero aumentar. Amigo, vamos sentar aqui e discutir, de onde você quer tirar para aumentar isso aí a mais, se você quer? Não, eu quero... Bom, não tem jeito. Então, nós vamos começar a discutir o tamanho e verdadeiramente aonde está o orçamento público, que é a peça mais importante. Quando eu fui ao Congresso, a primeira coisa que eu fui querer participar era da Comissão de Orçamento, para discutir orçamento. O orçamento é a peça fundamental onde o nosso recurso é administrado e é distribuído. Deram risada, mas deram risada. Falaram, o quê? Você quer discutir orçamento aqui? Você está louco. Orçamento nós vamos enfiar emenda de bancada, emenda disso, emenda daquilo, emenda lá. Nem tem discussão de orçamento. Não existe. Hoje, isso é uma outra realidade. Nós vamos ter que necessariamente suar a camisa para, se quiser aumentar em um lugar, tem que tirar de outro. Quer aumentar de educação, quer aumentar a saúde, quer aumentar... Então, ou diminui, tira ministérios, recua, ou tira das Forças Armadas, ou tira de algum outro lugar, mas vai ter que aumentar tudo 3%. Isso é um exercício terrível para a máquina pública, que está acostumada a enfiar dinheiro e mandar conta para nós através de aumento de impostos. Isso está mudando muito fortemente. Então, além dessas reformas todas, eu queria, para finalizar, e não ultrapassar meu tempo, porque a gente sabe, né, Francisco, você correu um seríssimo risco ao dar microfone para um político, ex-político principalmente, num evento como esse, de falar aqui 2 horas, 3 horas, mas eu vou realmente aqui pautar minha fala pelo tempo determinado e dizer para vocês o seguinte: eu acho que nós estamos agora, colocando isso para vocês, nós estamos vivendo um momento aí de discernimento claríssimo no Brasil entre uma questão básica, que é a questão da escala de valores. A tecnologia ela vai nos dar a possibilidade de enxergar muitas coisas, mas nós não podemos perder de vista que a tecnologia é sempre um instrumento. Ela nunca deixará de ser um instrumento. Por mais que nós tenhamos a robótica, a questão de robôs com uma capacidade enorme aí de gerenciamento de tudo que a gente vê pela frente, internet das coisas, nunca, eu espero, e espero que isso aconteça assim, no meu íntimo mesmo, eu espero que nunca o cérebro humano e a nossa capacidade de discernimento entre o bem e o mal, a escala de valores que é construída com a educação que os nossos pais nos dão, a gente chega ao longo do tempo e constrói a nossa ética ao longo dessa escala de valores que lá na frente vai nos dar a capacidade de saber para onde que nós vamos, para um lado ou para o outro. Isso eu espero que a tecnologia jamais substitua, porque isso de fato é uma coisa construída dentro de nós. Ela é construída dentro de nós e você tem... A sociedade brasileira como um todo é uma sociedade brasileira decente. Ela é uma sociedade decente, que quer as coisas certas nos lugares certos.
e que foi, por um período aí de tempo, administrada por uma classe política que é uma vergonha olhar para o que a gente vê hoje. Infelizmente, dá tristeza dizer isso, mas nós não podemos perder a esperança do seguinte: é a política que irá nos salvar. Não há outro caminho, a não ser o caminho da política. É ela, feita com P maiúsculo, é a política que vale a pena fazer, que nós temos que acreditar. E esta política virá e está sendo implementada gradualmente em vários cantos deste país. Nós tivemos em São Paulo uma eleição que trouxe 70% de novos prefeitos, pelo menos aqui no Estado, pelo que eu pude ver, são prefeitos que nunca tinham exercido cargo público. E nas câmaras de vereadores de todos os municípios aqui, 80% também de pessoas novas, que não estavam e estão vindo para a política. Nós não podemos deixar os jovens do Brasil imaginarem que política, como se fala em geral, é sacanagem. Não é. Essa politicagem que está sendo feita aí é que tenta destruir a imagem da política, que nós não podemos deixar que seja destruída. São pessoas de bem que querem esse país melhor. Este país melhor surgirá ao longo desses próximos anos, em especial na próxima eleição, e grande parte disso virá através da tecnologia. O peso da ABS, o peso das empresas de software, o peso de vocês nessa economia disruptiva que virá pela frente é fundamental. Fundamental. Não percam a noção da missão que vocês têm também nesse processo de reconstrução que nós temos aí nos próximos anos. Queria agradecer a oportunidade, Francisco, e dizer a você que a lembrança do meu nome só de vir aqui fazer essa exposição já foi uma gratificação muito grande. Muito obrigado, viu?